um verdadeiro progresso de fé e não uma alteração de fé. Exortação de São Vicente de Lérins, da Liturgia das Horas. Caros irmãos, todos nós certamente tomamos conhecimento de tantos descontentamentos perante muitas mudanças que houve na nossa Igreja Católica depois do Concílio Vaticano II. Por exemplo, a introdução da língua vulgar na missa em vez do latino, a alteração da duração do tempo de jejum eucarístico para poder comungar. Antes começava à meia-noite, depois o jejum era de 3 horas, mais tarde de 1 hora como agora. A comunhão antes era dada sempre pelo sacerdote na boca, hoje é até nas mãos. Antes, na missa o sacerdote a celebrava de costas para o povo, etc, etc. Quanta gente escandalizada por causa disso. Muitas pessoas acusam até de retrógrada a Igreja Católica. No entanto, a Santa Madre Igreja Católica, ao longo dos séculos, não desistiu destas reformas para o bem espiritual dos nossos fiéis. E fez-o pensando no que é acidental, que pode ser alterado, e no que é essencial, o dogma, que nunca poderá ser mudado. Como explicar isto? São Vicente de Lérins dá-nos uma bela exortação que nos ajuda a compreender. Escreve ele: não haverá progresso algum dos conhecimentos religiosos na Igreja Católica de Cristo? Há, sem dúvida. É muito grande. Com efeito, quem será tão malévolo para com a humanidade e tão inimigo de Deus que pretende impedir este progresso? Mas é preciso que seja um verdadeiro progresso de fé e não uma alteração da fé. Verifica-se um verdadeiro progresso quando uma coisa se desenvolve sem deixar de ser ela mesma. Dá-se uma alteração quando deixa de ser o que é e se transforma noutra coisa. É necessário, portanto, que através das idades e dos séculos cresça e se desenvolva continuamente a inteligência, a ciência e a sabedoria de todos e de cada um, de cada homem e de toda a Igreja. Mas este desenvolvimento na fé deve dar-se segundo a sua natureza, isto é, deve conservar a identidade do dogma, da doutrina e do seu significado. Ora bem, o conhecimento religioso das almas imita no seu desenvolvimento a estrutura dos corpos. Ouçam, os corpos crescem e desenvolvem-se através dos anos, mas conservam sempre a sua natureza. Há uma grande diferença entre a flor da infância e a maturidade da velhice, mas os que atingem a velhice são os mesmos que agora eram adolescentes. Mudam a condição física e a aparência do homem, isto é, o homem era pequeno e hoje é alto, era fraco e agora é forte, etc.
No entanto, continua igual à sua natureza, permanece idêntica à sua pessoa, isto é sempre homem. Vejam bem, são pequenos os membros dos recém-nascidos. Por exemplo, as mãos são pequeninas, mas grandes as dos jovens. E, contudo, os membros são os mesmos. Os adultos têm o mesmo número de órgãos que as crianças. E se é verdade que alguns órgãos vão aparecendo com o progresso do desenvolvimento, eles encontravam-se já incluídos no embrião, de tal modo que nada de novo se revela nos mais velhos que não existisse já no pequenino, nas crianças. Sobre isto não há dúvida alguma. Esta é a norma legítima de todo o progresso. São estas as leis maravilhosas de todo o crescimento. Com o decorrer dos anos, vão se manifestando nos adultos aquelas perfeições, que a sabedoria do Criador tinha formado previamente no corpo do recém-nascido. Se um ser humano mudasse de tal modo que viesse a apresentar uma estrutura não correspondente à sua espécie, quer aumentando, quer subtraindo algum dos seus membros, necessariamente pereceria todo o organismo, ou converter-se-ia num ser monstruoso, ou pelo menos ter-se-ia gravemente deformado. Ora, também o dogma da religião cristã deve seguir estas leis de desenvolvimento. Fortalece-se com o decorrer dos anos, desenvolve-se através das idades, cresce com o andar dos tempos. Os nossos antepassados semearam outrora neste campo da Igreja a semente da fé. Seria gravemente iníquo e incongruente que nós, seus descendentes, sostituíssemos a autêntica verdade daquele trigo pelo erro da zizânia. A retidão e a coerência exigem que não haja contradição entre a raiz e os seus frutos. E se há sempre alguma porção daquelas primitivas sementes que se pode ainda desenvolver com o andar dos tempos, isso deve continuar a ser objeto de uma feliz e frutuosa cultura. Caríssimos irmãos, devemos agradecer muito São Vicente de Lérins por esta bela explicação, que não nos permite criticar a nossa mãe Igreja Católica por guiar-nos por caminhos certos da nossa fé. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, nos ilumine e nos faça cada vez mais dóceis aos ensinamentos da Santa Igreja e permaneça para sempre. Amém.